Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tem vários alunos meus, mas também pessoal que não é aluno meu, tá? De qualquer forma, eu vou me apresentar de novo. Eu sou o professor André Cristianes, tá? Sou aqui da casa. Eu dou aula de ciências, tanto para EJA, tanto para os alunos do dia. E hoje eu vou falar, como já foi apresentado, sobre a prevenção do câncer. E aí, a gente puxa esse assunto, né, do Novembro Azul. Qual que é o nosso papel? O que a gente pode fazer agora para ajudar a diminuir a mortalidade por câncer? O que a gente pode fazer? A gente sabe que um tempo atrás, quando você falava assim, fulano tem câncer, essa pessoa tem câncer. Na verdade, nem se falava essa palavra, às vezes falava até CA. Minha mãe me conta muita história dessa, né? Que antigamente falava, a pessoa tá com CA, a pessoa tem aquele negócio ruim. Ficava com medo de falar o nome dessa doença. Por quê? O que vocês acham que as pessoas tinham medo? Tinha gente que achava que era contagioso. Que era uma sentença de morte. Isso aí, Diana. Diana foi no X da questão. Muitas pessoas... Quem não assinou ainda? Passa pra Risa, por favor. Muitas pessoas... Depois passa pra lá, tá, Risa, por favor? Muitas pessoas, elas ainda hoje acham que ser um paciente oncológico, ou seja, ser um paciente com câncer, é uma sentença de morte, como a Diana falou. Só que isso não é uma realidade. Existem muitos pacientes que conseguem obter a cura ou conseguem controlar a doença e viver muitos anos com essa doença, tá? Inclusive de câncer de próstata, que a gente vai falar hoje especificamente. Então, não adianta só a gente, no caso os médicos, estarem estudando formas de tratar a doença. Nós biólogos, farmacêuticos, todo mundo dessa área, né, que eu me enquadro também, ir lá no laboratório para pesquisar as coisas e ver formas novas de combater e de prevenir essa doença. A gente não pode ficar só no laboratório, a gente tem que falar com as pessoas, porque cada um é responsável de fazer a sua parte para poder diminuir as mortes por câncer. Tá? Então, como eu falei, eu sou o André Cristianes, além de ser professor aqui, eu sou biólogo, sou pesquisador em formação lá no INCA, onde eu faço mestrado. Tá? Para quem não conhece, o INCA é o Instituto Nacional de Câncer, né? Onde tem o Hospital do Câncer, tem várias outras áreas também, mas que é a principal órgão do nosso país que cuida dessa questão do câncer. Tá? É o mais relevante no Brasil. E começando aqui, já que eu já falei bastante de câncer, vamos voltar agora para as coisas ruins de maneira geral. O que vocês acham que mata mais pessoas no mundo, nesse momento agora? Câncer? Ainda não. Vamos ver, ó. 2017 não mudou muito de 2017 para cá, que é 2023. Qual que é a principal causa de morte no Brasil e também no mundo? Doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio, tá? Arteriosclerose. Toda essa parte cardiovascular ainda é o principal tipo de morte, tá? A principal causa de morte das pessoas do mundo todo. Mas quem vem logo depois? Segundo lugar. E daqui a mais ou menos uns 10, 15 anos, a previsão é que o câncer, como vocês falaram, se torne a principal causa de morte. Então, se a gente quer que as pessoas vivam mais, a gente precisa entender o que a gente pode fazer para diminuir o número de mortes por câncer, tá? É todo tipo de câncer? Todos os tipos agrupados. E aí a gente entra na grande pergunta, que a Rilza já puxou. O que é o câncer? Vocês já tiveram a palestra aí do Outubro Rosa, já tem uma ideia. O que seria câncer? Um tumor. O que é um tumor? Tipo de mama. É o quê? O tumor pode ser só na mama, uma questão importante. Fala, Cris. Isso aí, Cris. Minha aluna, né? Arrasou. Que orgulho. Então, exatamente isso que a Cris falou. O câncer
é, na verdade, não uma doença só, como o câncer de mama. É um tipo de doença. Tem múltiplas doenças, mais de 100 tipos, que tem essa coisinha em comum entre elas. Elas são causadas pelo crescimento anormal das células do corpo. Tá? Como a Cris falou. Alguém tem uma ideia do que é uma célula? Só pra gente puxar? Quem quer arriscar aí? Cadê meus alunos aí? Meus orgulhos? Fala aí, Cris. Fala, a Cris tá com toda hoje, Cris. É o que o corpo produz normalmente, que tem já esse aumento no corpo, então ela produz. Isso, as células do corpo, normalmente, elas já são importantes para a gente viver. Que são o quê? São pequenas pecinhas que juntas, elas dão origem ao nosso corpo. São estruturas microscópicas, que nós, né, cientistas, a gente consegue estudar a partir da retirada ou de um pedacinho de um tumor ou de umas células que já estão guardadas, a gente consegue ver no microscópio, tá? Porque ele tem um tamanho microscópico. Então essas pequenas estruturas, elas formam todas as partes do nosso corpo, está aqui representado. Dependendo da onde que essas células, elas começam a ficar estranhas, como a Cris falou, pode dar um câncer de determinado tipo. Quer falar, Cris? Você tinha levantado. Eu só queria saber qual a semelhança do caranguejo. Eu vou chegar lá. Boa. Então, dependendo da onde, vai ter um câncer de determinado tipo. Tá? Se for no cérebro, se for essas pecinhas, essas partezinhas do cérebro, vai dar câncer no cérebro. Se for no sangue, vai dar câncer no sangue. Se for no pulmão, vai dar câncer no pulmão. Tá? No sangue todo, né? Exatamente, a leucemia. Fala, Pâmela. Pode se espalhar? E pode se espalhar. Às vezes, o que a gente estava vendo na palestra do Outubro Rosa, o câncer, ele pode, primeiro, surgir na mama, tá? Que aqui não está representado exatamente, mas está nessa região. E aí depois se espalha, por exemplo, para o cérebro, para o osso, para várias partes do corpo. Tá? Isso aí é o que a gente chama de metástase, é o câncer mais avançado, mais perigoso. Tudo bem? Então, dependendo de onde as células começam a crescer, a se proliferar, a se multiplicar de uma forma estranha, desordenada, confusa, elas podem dar origem a diferentes tipos e formas de câncer. Tá? E por que se chama câncer? Por causa do caranguejo. É muito doido, né? Mas antigamente, né, na época lá da Grécia Antiga, tinha um médico que é considerado o pai da medicina ocidental, dessa parte que a gente vive do mundo, que é o Hipócrates. Ele observou vários tipos de câncer, somente de mama, esses que são mais para fora do corpo, que era mais fácil de estudar. E ele percebeu o quê? Ele percebeu que os tumores, eles tinham como se fossem umas reentrâncias, assim, umas perninhas. Essas perninhas, ele falou que lembrava um caranguejo. E no grego, a palavra para caranguejo é cárquinos. Então ele pegou essa palavra e chamou essa doença de cárquinos, que chegou pra gente, que fala português, não fala grego, né? Como câncer, tá? Então, quem gosta de negócio de signo também, tem o signo de câncer, por conta dessa mesma origem da palavra do caranguejo, tá? Mas o que elas têm em comum é isso, é uma multiplicação desordenada das células. E aí agora eu quero que vocês me respondam, pegando aqui os dados que os cientistas do mundo todo analisam sobre o câncer em várias partes do mundo diferentes. Azul tem a barra que fala a incidência, ou seja, a quantidade de casos novos que surgiram nesse ano, no caso é de 2020. Qual que é o câncer que tinha mais casos novos em 2020? Quem consegue me dizer? Mama, seguido de pulmão, e qual o retal? Qual o retal é o intestino. E o quarto? Próstata. Viu? Tá linkando o que a gente vai falar hoje. E qual que é o mais mortal, que é a barrazinha do vermelho? Qual que mata mais pessoas? Matou mais pessoas em 2020? Pulmão.
tá? Para a gente entender que tem diferentes lugares onde o câncer pode acontecer. O pessoal pega a lista ali depois, tá? E passa. Ingrid, pega a lista e depois passa para cá, por favor. Então tem diferentes lugares que o câncer pode acontecer e dependendo de onde acontecer, ele pode ser mais ou menos mortal. Tá? O câncer de mama, por exemplo, ele tem muito mais casos nesse ano 2020, mas ele é menos mortal do que o de pulmão, menos mortal do que o coloretal, tá? Do que outros também que não tem representados aqui exatamente. Isso, do que esses outros. Dependendo de onde acontece, pode ser mais ou menos mortal. Aquela história de câncer é tudo a mesma coisa, tudo mata, tudo é sentença de morte, é errado. Isso aí, a gente vai chegar a isso. Exatamente esse ponto, Ilse, que você falou. Dependendo do tempo também, de quando que descobre o tumor. Depende muito disso. Então, isso não é um problema só para a vida pessoal de cada um, de cada família. Mas a gente percebe que é um problema também de questão financeira. Só no ano aqui de 2016, o custo para tratar os pacientes com câncer no mundo foi de 14 bilhões. Tá? Isso daqui em dólares, tá? Não é nem em reais. E o projetado para 2030 tá para 21 bilhões. Isso aí é só para um tipo de doença, que é o câncer, no mundo todo. Para a gente ter uma ideia de que, conforme a Hilza falou, né, que se a gente descobrir em fases mais precoces, quando o tumor está menorzinho, quando o câncer ele ainda está mais controlado, se mais pessoas descobrissem nesse estágio, quando o câncer está mais tranquilo de lidar, esse custo aqui podia ser bem menor. Então não é só uma questão de uma vantagem para a pessoa. Para a pessoa é ótimo se ela descobrir logo, mas também é importante para a questão do custo do governo, tá? O dinheiro mesmo que é aplicado. Aí que vem a grande questão, a Hilza já deu uma ideia, já foi falado algumas coisas, mas como que a gente pode diminuir o número de mortes por câncer? Tirando essa ideia da Hilza, que já foi uma dica ótima, que é descobrir o quanto antes. Exatamente, foi o que a Hilza falou. Mas tirando essa ideia de descobrir o quanto antes para tratar logo e acabar logo com a doença, o que a gente pode fazer? Também contribuir bem mais, porque muitas vezes eles faltam com essa situação, porque às vezes você está lá no médico, aí você faz todo o exame, muitas vezes o exame não chega, é desviado, entendeu? Não tem exatamente o aparelho para que você possa fazer. Qual é o seu nome? Patrícia, o que a gente tem que cobrar do governo em relação a isso? O que você acha? Além do que você falou dos exames, cobrar para adiantar logo as consultas? Se todos fossem também junto, né, a população cobrar mais do governo, para que isso é uma coisa que tem que ser mais ágil, tem que ser muito mais rápido. Às vezes é muito demorado, Isso aí que você falou, Patrícia, se conecta muito com o que a Hilza falou. Que às vezes a pessoa, ela quer fazer exame, ela se cuida, mas vai lá correr para o posto de saúde, cadê o médico? Cadê o atendimento? Eu mesmo fiz Não é? o preventivo. Eu fiz o preventivo, já era 4 meses, cadê o resultado? Ninguém sabe para onde foi parar. Aí eu perguntei. Isso aí. E se fosse no particular, isso ia acontecer? Não necessariamente, né? Exatamente, né? E aí? Só porque é público público pode ser de qualquer jeito? É isso. Eles falam ao todo, mas realmente, para praticar e fazer o que está ali no papel deles, não é muito. Exatamente. Mas agora, só para a gente mudar um pouquinho de assunto, além dessa parte de a gente poder tentar descobrir o quanto antes para poder tratar o quanto antes, vocês já ouviram uma história, né, uma frase assim, ditado popular antigo, assim, minha avó falava muito, prevenir é melhor do que remediar. Vocês acham que isso se aplica para o câncer também? Sim, sim. Isso aí, como que a gente pode prevenir o câncer? Mas o exame é para descobrir cedo. E se a pessoa tiver. E como a pessoa previne? Melhor, se alimentar de forma correta. Patrícia está aí no estudo da questão. Falar, Cris? É isso aí? Comer menos
localizado também, eu também tenho. Isso é Vocês estão indo direitinho. Isso aqui é só resumo do que vocês falaram, tá? Não é nada demais não. Mas para a gente entender que antes de surgir um tumor, antes de ter a iniciação do câncer, existe um tempo grande, geralmente, não para todos os tumores, né? Mas geralmente tem um tempo grande que a pessoa poderia evitar ter o tumor, poderia ter hábitos de vida para diminuir a chance de ter um tumor através da sua mudança de hábitos para hábitos mais saudáveis, tá? Mas mesmo assim, quando a pessoa ela tem o tumor, se ela conseguir fazer o exame o quanto antes para descobrir, para detectar de maneira precoce, também é o ideal, tá? Porque depois, conforme o câncer vai avançando, isso aqui a gente estuda, né, que é a chamada história natural do câncer, como a doença se desenvolve. Se a gente não conseguir ou prevenir ou detectar precocemente quando a pessoa já tem o câncer, infelizmente, para a maioria dos casos, é o que a gente tem ainda para vários tipos de tumores, tá? Chega num estágio mais avançado e a pessoa não consegue ser tratada da melhor forma porque o corpo tem algum tipo de impedimento. Já está tão avançado que o corpo não consegue, às vezes, aguentar o tratamento, que não tem como o tratamento chegar no lugar certo. Então o médico não consegue dar o melhor tratamento possível para aquela pessoa ali, tá? Então essa história que a gente escutava antigamente de câncer, sentença de morte, que a Diana puxou, na verdade, ele só é a sentença de morte quando as pessoas não têm acesso a essas duas coisas aqui e ele é detectado de uma forma mais avançada. Em geral, quando é detectado de forma mais avançada, a pessoa, infelizmente, vai receber cuidados paliativos, né? Vai ficar sendo tratada ali na sua qualidade de vida, para conseguir ter uma qualidade de vida enquanto tem a doença, mas infelizmente a maioria dos casos evolui para a morte. Então não necessariamente a gente tem que correr atrás dessas duas coisas aqui que são muito importantes. E aí a gente começa com a primeira, tá? Que é a questão da mudança dos hábitos de vida. Fala, Rilza. O câncer passa de filho para a mãe, Pode ser genético. Isso aí. Uma das coisas que é importante também a gente fazer, como a Rilza falou, a maioria dos cânceres são causados pelos hábitos de vida, tem relação com hábitos de vida, mas ainda assim tem uma parte menor que tem a ver com a genética da pessoa, e infelizmente mesmo a pessoa se cuidando o máximo possível, é muito difícil que ela consiga evitar, né? As chances são muito altas, digamos assim. Eu estou pensando isso? Porque a família do meu marido, todos eles têm câncer. É exatamente isso, Rilza. Quando tem um padrão assim, que uma família, várias pessoas, inclusive uma geração teve, o pai, por exemplo, teve, aí depois os filhos tiveram também. Quando tem essa característica, esse padrão, geralmente pode ser uma questão hereditária. Aí tem que fazer o quê? Tem que entrar, no nosso caso, né, no SUS, e pedir o encaminhamento do SUSREG para fazer um aconselhamento genético, que é o nome, né, do procedimento, que geralmente é um médico ou um biomédico, uma pessoa habilitada para isso, que vai solicitar exames para poder ver como está essa questão. Tá? A gente ainda tem que percorrer muito, tem muita coisa para evoluir nesse sentido. A gente sabe que o nosso SUS ele é muito importante, mas a gente tem muita luta ainda para conseguir fazer para ele melhorar. Mas já existe, por exemplo, no Instituto Fernandes Figueira, que fica lá na Zona Sul do Rio. Eles fazem esse tipo de exame lá, tá? Então não é uma coisa impossível, é difícil, mas não é impossível. Se vocês tiverem alguém conhecido que tem esse caso na família, como a Rilza falou agora, vocês peçam para a pessoa acompanhar, que pode ser uma questão hereditária. Aí tudo isso que eu estou falando aqui para vocês hoje, a pessoa tem que olhar com mais atenção ainda. Tá? Eu vou falar mais na frente, exatamente. Oi? Porque ele fica olhando para a São Gabriel, eu tenho que ver. Seria legal levar pro... Você vai levar, né? Você falou. Acompanhar direitinho. Não, mas não vai passar necessariamente, não.
tá? Não é uma coisa taxativa. A genética não é uma coisa assim, ah, seu pai teve, quer dizer que você vai ter 100%. Não, na verdade é que as chances, elas podem ser maiores, mas não necessariamente, não tem como saber se não tiver o exame. Por isso tem que correr atrás. Tem que correr atrás, fazer o exame e ir para o aconselhamento genético, né? Ir para o aconselhamento genético para pedir o exame, que é melhor, né? Para o médico, para o biomédico, para quem é habilitado nessa área, poder falar para a gente quais são as opções. Porque eles sempre falam assim, as opções são essas, o que você pode fazer, isso e aquilo. Isso aí. Tem muita coisa também que a gente não sabe. Não sei se vocês já viram, mas tem gente que até hoje em dia corre para fazer teste de DNA, fica desesperado, ai meu Deus do céu, será que eu tenho alguma coisa? Aí, na verdade, ficar com esse tipo de neura, de preocupação na cabeça, pode ser um grande problema, assim, uma gasto de energia à toa. Porque não é que a pessoa tem alguma coisa, que o pai da pessoa teve alguma coisa, que a pessoa vai ter. Não é assim tão simples. É bom ir no profissional certinho para tirar dúvida. Tá bom, gente? Tudo que a gente está falando não é para assustar, não é para preocupar, é para a gente ter uma vida mais saudável, mais consciente das nossas escolhas, para a gente poder tomar melhores decisões, tá? Então, o que a gente pode fazer para poder prevenir o câncer, né? Diminuir a chance de ter? Hábitos a reduzir. O que vocês acham que as pessoas em geral, nós devemos fazer para reduzir a chance de ter câncer? O que vocês acham? Então, tem que reduzir, tem que diminuir. Tem que diminuir o que na vida da pessoa para ela diminuir a chance de ter câncer? Isso aí, então tem que reduzir, ó, o tabagismo. O tabagismo, isso aqui, gente, foi uma luta. Eu acho que ninguém aqui sabe, ninguém aqui é dessa época, mas antigamente tinha comercial, né, de cigarro na televisão, mostrava aqueles atores fortões, poderosos lá de Hollywood, subindo em cima de um cavalo, ou malhando, se exercitando e depois fumando um cigarro, assim. Como se fosse uma coisa boa, uma coisa saudável. Inclusive tinha até aquele cigarrinho de chocolate para dar para a criança. Para a criança já crescer achando que fumar era coisa boa. Né? Então hoje em dia, que bom que a ciência já mostrou para a gente. Foi uma grande luta contra a indústria do cigarro, porque o cigarro dá muito dinheiro, até hoje dá mais muito dinheiro. Mas a gente conseguiu provar e mostrar para as pessoas, principalmente aqui do Brasil, que isso aqui faz mal e que a gente tem que diminuir. Infelizmente, isso aí é bravo. Infelizmente, hoje em dia, eles estão voltando, colocando um negócio chamado vape. Aqueles tipos de... tipo um cigarro eletrônico, né? Que é para a pessoa achar que ela vai estar prejudicando menos o corpo dela, está sendo mais saudável. Isso aí é uma grande enganação. A gente já tem estudo do INPE, inclusive, meus colegas mostrando isso daí, que isso daí é mentira, não é mais saudável que cigarro. Pode ser tão perigoso até mais quanto, tá? É aquele negócio de pod também. Tá estragando tudo. Alguém queria falar aqui? Fala aí, Hilton. A pessoa que fuma, por exemplo, aí eu tô do lado, eu sou fumante passivo. Ótimo, isso aí, você é fumante passivo, sim. Porque o que acontece? A fumaça do cigarro, ela não tem só uma coisa que faz mal, ela tem mais de 70 coisas que a gente chama de substância, né, que a gente está estudando no nono ano, né? Substâncias que são capazes de aumentar a chance da pessoa ter câncer, são cancerígenas, né? Então, para a gente ter uma ideia, essas substâncias, elas não desaparecem todas juntas no ambiente, elas não se espalham todas juntas no ambiente, elas podem ficar concentradas, principalmente quem mora numa casa que fica muito tempo fechada, quem trabalha em escritório do lado de uma pessoa fumante que não deveria fumar, né, mas a gente sabe que ele fez que só fuma. Enfim, por isso que não se deve fumar em ambientes fechados, inclusive, porque ninguém é obrigado a ficar respirando cancerígeno junto com a pessoa, né? Então é isso? Tudo bem, gente? Você quer fumar sozinho? Pode falar.
Quando a pessoa entra em remissão de câncer, mas o câncer dela voltou, ela é obrigada a fazer o tratamento ou não? Depende de cada caso, assim. A remissão que a Pamela está falando é quando a pessoa ela aparece nos exames que ela não tem mais câncer. Mas de repente, você falou, né, no caso, que o câncer ele pode voltar. Não sei se vocês já viram o caso, a Ana Maria Braga, eu acho que teve um caso parecido, vários famosos, né? Com um tempo assim, sem nada, saudável, aí de repente o câncer voltou. Pode acontecer. E aí, no caso, quando o câncer volta, o médico ele vai ter que avaliar direitinho se é um caso de fazer um novo tratamento, se é o caso de escolher um tratamento mais ou menos agressivo. Tudo isso ele vai ter que ver de acordo com os exames, tem que fazer tudo de novo ali, porque é como se fosse um câncer novo ali surgindo naquele lugar, tá? Também depende da vontade da pessoa, né? A gente, como da área da saúde, a gente sempre recomenda que a pessoa faça tudo direitinho, mas também depende do que a pessoa quer seguir, tá? Isso aí, gente, vou até abrir um parênteses aqui. Pra gente não vou só falar rápido, porque isso aí a gente tem que avançar no tempo. Mas isso daí é uma das grandes preocupações. Qual é o seu nome? Elizabeth? Que a Elizabeth falou, e que está conectada com o que ela falou, é uma das grandes preocupações de nós que trabalhamos com a pesquisa. Como que a gente pode ver, dentre as pessoas, né, que entraram em remissão, que não tem mais a doença, que o exame está falando que não tem doença, como que a gente pode acompanhar para evitar que a doença volte e volte mais agressiva? Isso aí é uns exames que a gente está procurando desenvolver, inclusive, para conseguir detectar no sangue da pessoa, tá? Então, a gente sabe, né, quem faz tratamento oncológico, a pessoa pode ter recebido a remissão, mas precisa ser acompanhada pelo menos assim a cada 6 meses para ver se está tudo em dia. Mas mesmo assim pode ser que os exames eles não mostrem que tem alguma coisa, mas o câncer esteja começando a voltar, às vezes numa parte diferente, né, como foi o caso da sua vizinha, que foi no cérebro, tá? Então a gente está buscando formas de achar essa volta do câncer o quanto antes, tá? Por quê? Eu devolvo a pergunta. É muito mais difícil, porque existe uma barreira aqui, ó, na nossa cabeça que impede que as coisas passem, as substâncias do sangue, elas passem de qualquer forma pro cérebro. Então é mais difícil tratar. Tá? É até diagnosticar, achar o câncer também é mais difícil, tá? Tudo bem, gente? Então, tabagismo, eu vou avançar um pouco, porque a gente já falaram isso, né? Excesso de sal, açúcar e gordura. O sal tem muito a ver com câncer no estômago. Açúcar e a gordura tem a ver com a obesidade, que é um grande problema aí de saúde pública, que aumenta a chance, como a última palestrante falou, né, de desenvolver diferentes tipos de câncer. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, vários tipos de câncer. Beber também muito, o etilismo, tem a ver com os cânceres, principalmente que acontecem na região da garganta, tá? É o câncer... Que foi, gente? Que foi? Sem julgamento. A gente está falando aqui também de umas doses bem altas, que é aquela pessoa que bebe todo dia, que não consegue passar um dia sem virar uma garrafa. Isso aí é uma dose mais alta, tá? Também não é eu bebo uma taça de vinho toda sexta-feira. Não é isso que a gente está falando. É uma dose bem mais alta, tá? Viu? Bem mais alto. E ó, assim,
não quero julgar, não estou aqui para julgar. Mas isso tem a ver com os cânceres que acontecem na garganta, como do esôfago também. Fala. Dizem que a adoçante causa doce, é verdade? Não, peraí. Deixa A pessoa pode ter. eu só responder ela que eu não tinha chamado. Oi. A pessoa pode ter um câncer. A pessoa o quê? Pode ter um câncer, 2 câncer. Sim. Vamos responder então essa questão do adoçante. Eu trabalhei na casa de um senhor que ele falou assim pra mim: adoçante causa câncer. E eu tomo, mas eu tenho medo. O adoçante em si. Na verdade, é uma questão que ainda está sendo discutida na comunidade científica, tá? A gente não tem ainda uma certeza absoluta, mas o que a gente sabe é isso daqui, ó. A alimentação não saudável, porque a pessoa às vezes acha assim, eu vou trocar o açúcar, eu vou botar só adoçante. Aí bota no suquinho o adoçante, mas come hambúrguer com batata frita todo dia. Aí vai adiantar o quê? Fala aí, Rosane. Ele processa do mesmo jeito, que é do tipo que é, Tudo vira açúcar. O açúcar, né, que chega no corpo. Não. Pode estar associado à obesidade, né? Esse é o ideal, sem açúcar. É o ideal. Mas, pessoal, dieta não é uma coisa assim. Não é uma coisa assim, você tem que cortar. Rapidinho. Não é uma coisa assim, você tem que cortar toda a noção dessa vida, acabou. A gente sabe que também não é assim, então assim. O quanto mais a gente puder evitar, melhor. Tá? Não é nunca mais come uma pizza, nunca mais come uma batata frita. Também tem que viver assim, né? Mas é o quanto mais a gente puder evitar. Como você fez com a batata frita? Não viu? Oi. Isso pode ter a ver com o que a gente vai falar agora, ó. Eu vou pular aqui para puxar logo o que você falou. O seu avô provavelmente ele não tinha isso daqui, nem um pouquinho. Ele trabalha na roça, fica o dia todo trabalhando em várias coisas diferentes. Sobe, desce, abaixa, levanta, faz uma coisa, faz outra. E tem que ser multitarefas. Minha avó morreu saudável. Minha tia morreu saudável. Ela morreu 135 anos. E é ativa, né? Não estava parada. E o cigarro dela era Esse é o ideal. de boa. É perfeito. Só comia. Ela viveu muito mais que nós. Então não vamos chegar lá. Por quê, ó? Porque ela não era sedentária. Então isso aí tem crescido muito nos jovens, principalmente. Essa coisa de ficar o dia todo, computador. Celular. Não vai jogar uma bola, não vai brincar, não vai correr. É claro que a vida hoje em dia tá mais perigosa do que antigamente, né? As coisas são mais complicadas que antigamente. Mas na medida do possível, procurar ter uma vida ativa, fazer um esporte que gosta. Eu gosto de, sei lá, uma natação. Vamos procurar um lugar que tem uma natação? Eu gosto de jogar bola. Vamos botar um time de jogar bola, ver com os colegas aí, qual dia a gente pode marcar. Ter uma vida mais ativa, tá? Isso aí é super importante. Pelo menos umas 3 horas de exercício físico toda semana. E aqui também, ó. Isso aqui é complicado aí de evitar. Vocês sabem o que isso tem a ver com câncer? Vitamina D é importante. Né? Mas por que a gente tem que reduzir a exposição ao sol para evitar o câncer? Porque pode chegar aonde? Na pele. E tem um mito que é importante a gente derrubar também. Tem pessoas que acham assim, não, mas eu sou preta, não vou passar protetor solar porque minha pele está protegida, eu só tenho um escudo aqui, tô blindado. Eu acho que só Isso aí, ó, cuidado, galera, cuidado.
protetor para todo mundo. É claro que é mais difícil uma pessoa preta ter câncer de pele do que uma pessoa branca. A melanina ela protege até certo ponto, protege. Mas não significa que a pessoa esteja imune, que ela seja invencível ali. Então precisa se proteger sim. Às vezes a gente sabe, né? Protetor solar nem sempre está barato, às vezes é bem caro porque tem família grande. Mas se puder usar um boné, quando o sol está abrindo meio-dia, não precisa ficar no meio da rua, zanzando para lá e outro, né? No meio de Alcântara, comprando tudo, no meio-dia. Quanto mais puder evitar, melhor. Tá? E por último, que é uma questão que é importante a gente atentar também, que é do sexo. Pessoal, o sexo também pode ajudar a pessoa, né, a ter um câncer. Pode promover isso. Não vai dar câncer diretamente. Por quê? Porque o sexo pode aumentar a chance da pessoa ter câncer se ele for sem proteção. O que vocês acham? Oi? Eu acho muito bom. Quer saber algo? Cuidado com o seu telefone. O que isso é que tem a ver, pessoal? Galera, ninguém... Sexo tem a ver com câncer? É meio estranho. Ah, mas é muito difícil fazer. Mas o que tem a ver, Cris? Não ter batedo fixo e ter câncer? Vocês acham que eu vou ter seguir de brincadeira pra brincar com vocês, causar polêmica? Vocês já ouviram falar em HPV? Eu vi o filme Da hoje. vacina HPV? Então, HPV é um vírus que é transmitido pelo sexo, principalmente sexo sem proteção, tá? Que a pessoa, quando ela pega, aumenta muito a chance dela ter câncer de colo de útero, tá? Mas não é só câncer de colo de útero, também pode dar câncer no pênis, no ânus e na vulva também, tá? Então essa questão do homem assim, não vou ligar pra isso, não preciso, é coisa de mulher isso daí, eu vou ficar despreocupado. Cuidado, pode dar câncer de pênis. Isso aí, eu vi esse E não é filme uma coisa, hoje. não é uma coisa Eu tranquila, vi o né? filme hoje, foi feito com a mulher. Achou que era o marido, mas ela foi ela. O marido dela viajava. Pode aumentar o risco, mas a grande questão é não ter proteção, tá? Não se proteger da melhor forma, não fazer os exames direitinho, tá? E agora, gente, só pra gente ir avançando, alguém tem alguma ideia aqui pra compartilhar? Quer dividir com a gente? Pessoal? Fala comigo. E eu vi esse filme hoje. Sobre HPV? Que a mulher pegou, começou a passar mal. Ela começou a passar mal. Aí chamaram o marido dela, ela queria que chamasse o marido dela. Quando deu o diagnóstico dela que era isso, ela achou que era do marido. O marido achou que foi dela. Infelizmente foi dela. Porque a proposta dela, a coisa que ela quis se livrar, foi dizer que o marido trabalhava viajando. Entendeu? Entendi, E ela contratava os homens para ela, que o marido dela não estava presente. Aí foi meio complicado, não ficou. Eu uma questão complexa, Não adianta, tanto de rua como de fora, tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Então cuidado, essa questão de sexo sem proteção. Ela De qualquer começou a forma, ficar né? vermelhinha, ela ficou vermelha. Exatamente, eu não entendi, porque saiu um monte de bolinha nela, inclusive estava dando problema. É uma questão muito sensível, assim, mas existem muitos casos de mulheres casadas que ficam com câncer de colo de útero por conta dos maridos serem infiéis, tá? Isso infelizmente é comum. Fala, Cris. O que você quer saber, Cris? Vai. Fala. Fala, Cris. Como a pessoa vai ter filhos e vai ter que estar se mantendo dela. A pessoa que quer engravidar. Não, mas isso também...
também chegou num ponto que você tem que confiar no seu parceiro, né? Então chega no limite, você tem um limite. Tem que conversar com o parceiro. Tá. No dia você fala pra ele assim, tira. Tem limite. Sexo sem proteção, que a gente estava falando, é mais sentido que a Cris falou. Com vários parceiros, aí transa de qualquer jeito, não bota camisinha. Quando a gente fala de proteção, não é de método contraceptivo não, tá? Não é negócio de DIU, injeção não, é camisinha mesmo, tá? Camisinha é o único método que existe para poder prevenir as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Fala, Pedro. A sua pergunta. Pedro tem uma pergunta. Tá bom, depois vocês perguntam aí. Pra gente avançar. Ó. Coisas agora boas que a gente tem que aumentar, a gente tem que promover. Alimentação saudável, comer direitinho, né? Sexo com camisinha, tá? Principalmente os solteiros aí de plantão, tá? Com camisinha. É a única forma de se prevenir da infecção sexualmente transmissível do HPV. Mas tem que se prevenir. Vacinação também. A vacinação, pessoal, galera, ó, ela foi instituída no SUS principalmente no primeiro momento para as meninas antes de começar a vida sexual, quando está naquela fase do começo da adolescência. Muitas famílias, por preconceito, não levaram as meninas, né, para poder se vacinar e tudo mais, e infelizmente a adesão não foi tão boa quanto ela poderia ser. Então é importante a gente conscientizar. Para os meninos, hoje em dia já tem uma oferta maior pelo SUS, dependendo do lugar. Mas o que a gente tem para as pessoas mais velhas, né, que já passaram um pouquinho assim da adolescência, tem como se vacinar principalmente pela rede particular, tá? Não é impossível não, tem como achar. Tá? É caro? É quanto? Eu paguei pra minha filha, porque ela tinha na época, ela tinha 18 anos, eu paguei cada vacunado desse. Sabe uma coisa boa também? Na UF, eles têm um núcleo que eles estudam essas doenças e às vezes tem estudos que eles vacinam as pessoas, inclusive as mais velhas. Então é legal também ficar ligado sobre isso, tá? Eu fui vacinado nisso também, eu fiz parte de um estudo que era para os homens, né, se vacinarem contra HPV. Aí eu tomei a vacina fazendo esse estudo antes de estar no SUS, né, e tudo mais. Sou vacinado. Então, próxima coisa. Usar boné e protetor solar. Quando precisar ir no sol, vou lá e planta meio-dia, por algum motivo. Usa boné, usa protetor solar. Procura evitar ficar exposto demais ao sol, tá? E a atividade física foi quem falou do avô aí? Elizabeth, né? Falou também, Patrícia? Então aqui, ó, atividade física. Não é porque a pessoa fez 70, 60 anos que ela tem que ficar parada. A atividade física é para a vida toda. Nasceu, já vai fazer atividade física até o último instante de vida. Vai fazer atividade física, porque isso é vida. Nosso corpo, ele não fica bem parado durante muito tempo. Ele começa a ter vários problemas por causa disso, tá? E uma coisa também muito importante para a gente ir no X da questão de hoje, ó, consultas e exames em dia. Isso tem a ver com o que a gente estava falando antes, que a Isa falou, o diagnóstico precoce. O que a gente vê aqui nesse gráfico? Isso aqui são dados lá da Inglaterra, tá? Do leste da Inglaterra, do percentual de pacientes que continuam vivos depois de 10 anos do diagnóstico. E aqui em azul claro tem os pacientes que foram diagnosticados, acharam a doença no estágio precoce, mais cedo, e azul escuro, acharam a doença no estágio mais avançado. O que a gente vê aqui? A diferença. Qual percentual é maior? Qual o percentual maior? Qual azul claro ou escuro? Azul claro. Azul claro.
Então isso significa que os pacientes nos quais o câncer é achado mais cedo, eles sobrevivem mais em geral do que os pacientes onde o câncer é achado mais avançado. Por isso que a gente falou a questão do exame, que a Patrícia puxou, né? Às vezes é difícil a gente conseguir o exame, conseguir o resultado logo, mas a gente tem que correr atrás o máximo possível, porque é a questão da nossa vida, da nossa saúde, tá? Então, é muito importante a gente ter esse hábito de ir no médico, de fazer exame com frequência para poder encontrar o câncer o quanto antes. Porque a questão é a seguinte, às vezes as pessoas têm medo, acham que ir no médico, né? Ah, eu não vou no médico porque é melhor eu não saber. Se eu não fizer exame, eu não vou ter. Acha que vai desaparecer magicamente. Mas infelizmente é aquela história, né? Quem tiver que ter, vai ter. Então é melhor ter e achar logo do que ter num estágio mais avançado. Ó, a perspectiva aqui, ó. Depois de 10 anos, 3 em cada 4 pessoas morreram. Professor, o tio do meu marido está com câncer de próstata e ele não está nem aí. Nem aí. Pode ser uma outra questão, porque o câncer de próstata, como a gente vai ver agora, ele pode ser uma questão que ele fica controlado durante um tempo. Não, mas vai ter que operar. Então ele tem que prestar atenção. Aí ele não está nem aí. Realmente, se é questão cirúrgica, ele deveria estar mais ligado sobre isso. Deveria estar correndo mais atrás. Muitas pessoas se entregam, ficam com o psicológico assim balançado, que é uma questão muito difícil mesmo. Aí elas se entregam, elas não querem buscar ajuda e tudo mais. Por isso que quem faz tratamento de câncer, quem é paciente de câncer, geralmente tem que procurar ajuda também psicológica, para conseguir lutar contra a doença da melhor forma possível. Tem que ter força para lutar, né? E aí a gente entra nas formas de detectar o câncer precocemente. Como que a gente faz para achar o quanto antes? Esse daqui, né, os mulheres estão rindo, que é uma questão é uma situação complicada, né? Mas é justamente para achar o câncer de colo de útero de maneira precoce, que é o exame citopatológico, tá? Chamado também de Papa Nicolau. É invasivo? É invasivo. Mas hoje em dia é o que a gente tem, que é mais usado, que é mais recomendado para poder achar o câncer de uma maneira precoce, tá? Mamografia, que já foi falado na outra palestra, câncer de mama. E colonoscopia para câncer de intestino. Não sei se vocês viram a Preta Gil, aquela cantora, Preta Gilberto Gil, ela teve câncer de intestino também. E esse tipo de exame, ele está sendo bastante recomendado para pessoas acima de 45 anos, para poder fazer isso daqui e achar o câncer de intestino quanto antes. Porque ele é um câncer, se for diagnosticado um pouco mais avançado, geralmente o diagnóstico é ruim, a pessoa tem uma maior chance de morrer, os dois. Eu ouvi dizer que esse diagnóstico dos homens aí agora vai ser feito pelo sangue. Vai dar pra... Isso daí é o que eu trabalho, eu vou explicar no final, tá? Mas é o que eu trabalho. Então aqui ó, é para achar o do intestino. Quer falar, Silvana? Não, presta atenção. Prestem atenção, tá, gente? E para achar o câncer de próstata. Esse trabalho demais. E para achar o câncer de próstata, do Novembro Azul, qual tipo de exame que faz? Não é esse. Esse aqui é tipo, é como se fosse botar uma câmerazinha, um tubo com uma câmerazinha pelo reto da pessoa, né? Pelo ânus, mas não é o mesmo. Não, é diferente. E do câncer de próstata é qual? É o do toque retal, mas tem o outro também. De sangue, exatamente. Então isso aqui só pra gente ter uma ideia, se fosse direitinho, ó. Oi? Pode fazer, mas em geral são esses dois. O mais usado, mais usado são esses dois. Então aqui, ó, só pra gente ter uma ideia. Quando a gente vê todo mundo, todas as pessoas do mundo, o câncer de mama lidera como aquele que tem mais, aquele que dá mais nas pessoas. Seguido de pulmão, colo retal e quarto lugar só o próstata. Só que quando a gente olha...
é um dos primeiros do problema, entendeu, homem? Entendeu? Não, pessoal, olha aqui, ó. Quando a gente olha só os homens acima de 50 anos, não tem ninguém aqui assim essa posição. Ninguém. Só essa população, essa fatia da galera. Qual que é o que tem mais? Qual o câncer que tem mais? Próstata, tá? Seguido de pulmão, colo retal. Então, principalmente para esse público aqui, ó, descobrir o câncer de próstata o quanto antes é o ideal. E quais que são os sintomas de câncer de próstata? Dificuldade de urinar, demora em iniciar ou finalizar o jato de urina, diminuição da urina, do jato, necessidade de urinar mais vezes, até sangue na urina a pessoa pode ter. Qual que é o problema? Esses sintomas aqui, eles não dão só no câncer de próstata, eles têm a ver com várias doenças que podem estar no trato urinário do homem, tá? Que a pessoa, quando é um homem que é ligado à vida, que é realmente atento aos sinais, vai no neurologista e vai começar a investigar. Não é uma coisa muito específica, mas pode começar a investigar, tá? Como que vai ter mais certeza? A partir dos exames que a gente falou de diagnóstico precoce. Para a gente entender esses exames, a gente tem que ver aqui, ó, aonde que se localiza a próstata. Não, a próstata não fica no saco, tá? A próstata fica aqui em cima, tá? Do pênis. É nessa região aqui, ó. Dentro do pênis tem esse canal chamado uretra, onde sai o xixi, né? A urina. E se a gente acompanhar... Oi? O câncer fica aí. Fica aqui em cima, tá? Vou botar com a mão aqui na parte. Aqui, ó. Então, é aqui na uretra que sai no homem tanto o sêmen, tanto o xixi, a urina, tá? Então, aqui nesse caminho da uretra, que está representado mais aqui acima, tem o quê? Tem a vesícula seminal e a próstata. Essas duas estruturas, elas ajudam a produzir nutrientes para os espermatozoides. É como se fosse o fruto que tem na semente, né? Não tem essa história? É como se fosse a sementinha que o homem faz. Sêmen tem a ver com essa palavra, inclusive, semente. Então, para nutrir os espermatozoides, existem essas estruturas aqui, a próstata e a vesícula, que vão produzindo substâncias que vão deixar eles mais fortes, mais nutridos, tá? Como se fosse a carnezinha ali do fruto nutrindo a semente. Fala, é para falar chamou. Depois a gente vai. Não, Não, uma boa pergunta que ela fez. Não. Porque ele olha, ela perguntou, repete o que é Pode ser uma outra doença, mas não é isso, tá? Porque o que acontece? A próstata, ela tá mais aqui para dentro, tá? Então, o inchaço, geralmente, por isso tem que fazer exame, que é um inchaço que a pessoa não percebe. Quando é um inchaço que acontece no pênis, vai ser uma outra doença, tá? Em geral, tinha certeza que era próstata? Você tinha certeza que era câncer de próstata mesmo que a pessoa teve? Não, então provavelmente não era, provavelmente era uma outra doença, que é uma doença do pênis, tá? Eu mostrei qual retal? Porque só precisamos para achar o câncer precocemente, tá? Que é o que pode fazer câncer de intestino, que eu mostrei antes, ó. Esse aqui é câncer de intestino. É outra parte, tá? É próximo, mas não a mesma coisa. Aqui, ó. Então a próstata, ela fica justamente nessa região aqui, tá? Abaixo da bexiga. Então, a gente já pode imaginar por que tem esse exame do toque retal. Porque é o acesso mais fácil que o médico tem para poder ver se tem um inchaço.
toque retal. Muitos homens não gostam de fazer esse exame de próstata porque tem um toque retal. Aí eles ficam achando que é uma coisa só para homossexual. É isso que eu vou falar. Então aqui, pessoal, por conta disso que tem esse exame do toque retal, para poder achar esse inchaço aqui na próstata o quanto antes. Oi. Então, esse daqui tá mais a ver com os homens a partir de 50 anos. É muito mais raro, muito mais difícil. Tá? Geralmente pode ter o caso de pessoas, como você puxou o assunto, que tem na família casos de homens que já tiveram, homens parentes deles, que já tiveram câncer de próstata. Então, só deixa eu focar aqui rapidinho. Então, as pessoas já tiveram câncer de próstata, um parente, né, um pai, um avô, um tio. Aí pode ter alguma alteração genética que deixa ela com mais chance de ter, tá? Não necessariamente causa, mas é importante investigar. Aí se tiver mais chance, tem que começar a fazer o exame mais cedo. Esse é o indicado. Exatamente, a mesma coisa. Tá? Então os exames que existem, exame de PSA. Isso aqui é importante aqui, ó. Homens, mulheres aí que tem algum homem aí que cuida, que é presente na vida, ó. PSA. Vê direitinho se o médico, se a médica passou no exame, né, do marido, do tio, do primo, se tem isso aqui escrito, tá? Porque tem médico que acaba não passando e aí a pessoa não faz. É importante fazer, tem que fazer. Tem médico que recomenda o quê? Que recomenda que faça PSA junto com o exame do toque, para os homens a partir de 50 anos. Tem médico que pede primeiro o PSA e se tiver alguma coisa estranha, vai fazer o exame do toque retal com o urologista. Mas tudo depende de como o médico ele procede, porque a gente ainda não tem certeza, a ciência não tem certeza da melhor forma de achar o câncer de próstata de maneira precoce. Tá? A gente ainda está estudando o que é melhor. Que é melhor focar nisso aqui, melhor focar nisso. E se apontar o meu trabalho, que é de alterações do sangue, que não tem a ver com PSA, tá? São outras alterações que tem no DNA do sangue, tá? Enfim. Mas isso aí ainda está sendo discutido. Agora vamos correr aqui que a gente tem pouco tempo. Depois que a pessoa, o médico vê que realmente a pessoa tem o PSA alterado, tem um inchaço que ele detectou no exame do toque, né? Que ele detectou um inchaço aqui na próstata, a pessoa vai ter que fazer uma biópsia, que é o quê? A coleta do material da próstata para poder levar para o laboratório. E no laboratório, o outro médico, chama patologista, ele vai ver no microscópio, se tem uma alteração que é do tumor, que mostra que tem tumor ou não, tá? Então isso daqui não é porque a pessoa tem isso daqui alterado, tem isso daqui alterado também, que ela tem câncer, tem que confirmar. A confirmação dos cânceres, de maneira geral, é feita por esse exame histopatológico, tem que ter o laudo. O médico vai falar ali, o patologista, a pessoa tem câncer do tipo tal, encontrado na amostra da próstata. Ele vai falar bonitinho lá, tá? É só a partir daí que a pessoa realmente confirma que ela tem câncer. As pessoas às vezes ficam assustadas, realmente é complicado, mas não precisa se desesperar, tá bom? Então isso aqui só para a gente ver que nos últimos anos a gente conseguiu reduzir o número de mortes por câncer de próstata, nesse caso aqui do estado de São Paulo, tá? A gente está conseguindo diminuir a morte por câncer de próstata, mas para diminuir ainda mais, a gente precisa de ações como essa, precisa levar isso que a gente aprendeu aqui nessa conversa, maneira, bonitinha,
levar para as pessoas de maneira geral, para elas pararem de preconceito, achar que exame médico tem a ver com sexualidade, tem a ver com alguma coisa. Não, exame é exame, ponto final. Tem gente que tem vergonha da nossa cara. É aquela história, eu já vi isso uma vez. Homem com H maiúsculo é aquele homem que se cuida, que vai atrás do médico, pergunta, procura saber tudo direitinho, tá? Porque a gente tem que dar o mínimo de trabalho possível, né, para nossos companheiros, para as pessoas que amam a gente. Então, primeiro a gente tem que se amar para poder amar as pessoas da melhor forma. Se cuidar para poder cuidar das outras pessoas da melhor forma, né? Então, é isso aí. Então, pra gente acabar, tem essa propaganda aqui que eu não vou passar. Esse daí que eu vou. Que é um pouco polêmica. Pra quem não gosta de palavrão, pode pular. Pra quem não liga pra palavrão, depois assiste que tem esse ator aqui, Antônio Fagundes, falando sobre câncer de próstata. Bota no YouTube, Antônio Fagundes, câncer de próstata. Tá? Esses aqui são os direitos para a gente entender só rapidamente. Ó. 2019 foi aprovada essa lei que a pessoa, a partir do momento que o médico fala que ela tem uma suspeita de câncer, ela tem que fazer os exames no máximo em 30 dias. Esse é o direito da pessoa, para achar o câncer o quanto antes. Isso ainda não é uma realidade total, mas a gente tem que lutar para, como a Patrícia falou, para que isso seja realmente uma realidade, para a gente consiga ter acesso a isso no SUS. E quando a pessoa está confirmada que ela tem câncer, ela tem um prazo de 60 dias, o SUS, né, tem um prazo de 60 dias para começar a tratar essa pessoa, porque o câncer não pode esperar, o quanto antes ela for tratada, melhor para ela. Tá? Então isso aqui é direito, não é privilégio, não é ajuda que o político deu, não, é nosso direito. E quem conhecer alguém que precise, né, que tenha alguma suspeita ou confirmação de câncer, não deixe de informar a pessoa, lei dos 30 e de 60 dias de câncer, tá? Novembro Azul, tá? Estamos nesse mês aí de conscientização, vamos continuar espalhando essa mensagem. E eu que gostaria de agradecer, no caso, a vocês, os meus alunos de outros professores aqui da escola, tá? E aos meus colegas lá do INCA, são os pesquisadores que estão correndo atrás de maneiras para tratar, para prevenir, para achar o câncer, que é o meu lado de pesquisa, meu campo de pesquisa, para achar o câncer o quanto antes para tratar uma pessoa. Tá? Isso aqui é uma fotinha do ano passado, que a gente ganhou um prêmio. Eu ganhei um prêmio. Sou eu ganhei um prêmio. Isso aqui sou também, ó. São os meus colegas também. Essa é minha professora, tá? Que faz a pesquisa comigo, me orienta, me ajuda em tudo. Aí é isso, gente, ó. A gente precisa. Deixa eu ver se vai sair de vídeo, eu vou fazer. Falta mais um slide. Falta só mais um slide. A gente precisa que todo mundo lute por isso daqui, ó. Apoiar a pesquisa científica, apoiar o trabalho de quem trabalha na assistência, no cuidado das pessoas, lutar pelo SUS, porque ele não é propriedade só de quem trabalha nele, ele é propriedade de todo mundo, todo o povo brasileiro. Então a gente precisa lutar em coletivo, a gente está aqui para ajudar vocês, a gente espera que um dia nosso trabalho chegue até vocês, né? Nós que somos pesquisadores, a gente luta muito para que ajude as pessoas e o pessoal da assistência para cuidar dos pacientes da melhor forma. Então a gente precisa do apoio também de vocês lutando, votando consciente, cobrando os políticos, tá? Porque a gente não faz o SUS sozinho. Fala, Pamela. A pergunta sobre isso. Professor, no caso da pesquisa, também tem a pesquisa sobre a câncer, Também tem essa linha, tá? Como, só respondendo a dúvida da Pamela, que pode ser uma dúvida que todas as pessoas têm, aqui, ó, todas essas 4 partes aqui, ó, prevenir para impedir que a pessoa desenvolva um câncer, diminuir a chance da pessoa ter um câncer. Detectar o câncer quanto antes, que é o que eu trabalho. Tratar o câncer da melhor forma. Tem uns colegas meus que trabalham nisso. E depois que a pessoa não vai conseguir ser curada, cuidar dela da melhor forma possível até a morte, que é a questão do cuidados paliativos. Todas essas 4 áreas aqui, tem vários pesquisadores que vão tentar desenvolver formas para poder ajudar as pessoas.
Tá? Esse é o nosso papel, levar para as pessoas o melhor possível da ciência. Tudo bem? É isso.